Vamos continuar a falar sobre o cadastro da empresa. Nessa aula, vou falar sobre a Guia Trabalhista, Guia Dados Básicos. Então, no sistema, eu clico na Guia Trabalhista, Guia Dados Básicos. O campo Quantidade Atual de Empregados será alimentado automaticamente por ocasião do encerramento do mês. A soma de acumulados é o processo realizado pelo módulo Folha de Pagamento. Caso queira ter um controle sobre o custo de formulários utilizados no módulo Folha de Pagamento, você preenche o campo Valor Folha de Pagamento. Nesse campo será informado o valor individual, sendo multiplicado o valor informado pelo número de funcionários ativos na empresa. Esse resultado é apresentado no resumo de tributos no módulo Folha de Pagamento. Nos campos Emite escala de revezamento, quadro de horário e etiqueta para cartão de ponto, você define se emite ou não a impressão desses relatórios. Na opção Compõe média para férias e 13º salário, informe se deseja a aplicação de média de comissões e horas extras para pagamento das férias e do 13º salário. Utilize sim na opção DARF de autônomo individualizado, caso deseje efetuar a impressão de uma guia de DARF para cada autônomo. Se for informado não, será impressa uma guia contendo o total de todos os autônomos da empresa. O indicador totalizador de visão de RH para contabilização reflete na forma de integração dos valores para a contabilidade. Se marcado, o programa irá integrar os valores considerando todos os totais por divisão de RH. O indicador IRF unificado, quando marcado, significa que nesse campo poderão ser totalizados todos os valores de IRF retidos em uma determinada competência para a emissão de um único DARF de recolhimento. No quadro Folha de Pagamento, selecione o modelo de folha de pagamento que será utilizado por essa empresa. Essa opção sugere que o modelo de relatório fique automático para quando for gerado o relatório analítico da folha de pagamento. O sistema irá gerar o relatório conforme a opção selecionada e fixada nesse campo, mas vale informar que pela rotina de geração da folha, haverá a opção de alterar e escolher outros tipos de relatórios. Para definir o modelo, eu clico na seta e seleciono o modelo desejado. A opção Resumo por divisão de RH deve ser marcada quando se deseja a impressão da folha de pagamento, totalizando os valores por divisão de RH. E a opção Ordem alfabética é para quando se deseja a impressão da folha de pagamento por ordem alfabética. No quadro Informações do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, se a empresa participa do PAT, informe o número de trabalhadores por estabelecimento ou CNPJ beneficiados pelo PAT, de acordo com a faixa salarial, até 5 salários mínimos e acima de 5 salários mínimos. Para estabelecer a faixa salarial, é necessário utilizar como base de cálculo a remuneração total do empregado. Entende-se como remuneração a soma de salários, abonos, adicionais, gratificações, gorjetas, entre outros. Informe a seguir o percentual das modalidades utilizadas pela empresa, em relação ao número total de beneficiados. Vale ressaltar que o percentual deve ser informado como número inteiro, por exemplo, 100%, 20%, 39%, ou seja, sem casas decimais. É importante informar que, instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, e regulamentado pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991, o PAT prioriza o atendimento aos trabalhadores de baixa renda, isto é, aqueles que ganham até 5 salários mínimos mensais. As empresas que aderem ao PAT são beneficiadas com incentivos fiscais e a alimentação concedida ao empregado não integra o salário de contribuição. O quadro de contrato de experiência deve ser preenchido apenas para as empresas que adotam períodos de experiências e prorrogação
diferentes da quantidade de dias estabelecidos no cadastro desse sindicato dos empregados. Aqui no quadro Informações do município, eu seleciono o código do município da empresa. Clico na seta para localizar o código desejado. O sistema apresenta nessa lista apenas os códigos de município correspondente ao F informada. Então, se a empresa é do estado de São Paulo, por exemplo, são apresentados apenas os municípios de São Paulo. Aqui no campo Código do IBGE, eu preencho com os 5 últimos dígitos informados no campo Código. Aqui nesse exemplo é 49904. No quadro Informações para aulistas, temos os indicadores para calcular os recibos de pagamentos dos funcionários que recebem por aulas ministradas. Temos os indicadores. Produtividade compõe DSR? Aqui eu marco sim ou não para determinar se o percentual de produtividade que refere-se ao DSR será ou não incluso junto ao evento 004. No indicador DSR informado, eu marco sim ou não para determinar se será apresentada a referência com a quantidade de DSR ou não. Caso esteja informado não, a quantidade de aulas informadas serão apresentadas sem desmembrar o DSR por meio do evento 027. No indicador porcentagem de produtividade, eu informo o percentual que deve ser calculado a título de produtividade. E no indicador divisor DSR, eu informo o divisor 6, para que o valor de DSR não seja desmembrado no valor das aulas, ou informo o divisor 7, para que o DSR seja desmembrado na quantidade de aulas informadas. Maiores informações sobre este controle e cálculos serão demonstrados no treinamento específico para cálculo de folha de pagamento. Vamos falar agora da guia INSS. As empresas com inscrição no SEI, eu preencho o campo Número Matrícula. Nos campos Código GPS, FPAS e Códigos de Terceiros, eu insiro as informações para o cálculo e recolhimento da GPS. Para preencher, clico na seta. O sistema apresenta os códigos disponíveis, dou um duplo clique e pronto! O campo é preenchido. No campo Acidente de Trabalho, informo os percentuais para o cálculo do RAT, Riscos Ambientais do Trabalho. O campo Alíquota de Terceiros só deverá ser preenchido se o percentual for diferente do recolhimento estabelecido pelo código de FPAS/terceiros informado. O campo Porcentagem Isenção FPAS 639, eu informo o percentual caso a empresa seja beneficente e possua essa situação. Caso a empresa utilize divisão de RH, no campo Totaliza GPS, eu informo se desejo a impressão da GPS com o valor total da empresa. O indicador Recolhe Parte Patronal apenas ficará habilitado para empresas optantes pelo Simples Nacional e deve ser marcado no caso de empresas que possuem recolhimento previdenciário da parte patronal. No quadro FAP, Fator Acidentário de Prevenção, eu informo os dados relacionados ao FAP. Preencho o percentual e a data de início e clico no botão Adicionar. E pronto! Vamos falar agora da guia FGTS. Preencho os campos Banco, Agência e o número da conta e dígito, conforme a conta cadastrada no FGTS. Mas vale informar que esses campos não são de preenchimento obrigatório. No campo Código da Empresa, eu informo o Código de Controle da Empresa, junto ao FGTS. Esse campo também não é de preenchimento obrigatório. No campo Faturamento Anual, informo o valor de faturamento para que seja demonstrado na GFIP. Seleciono no campo Identificador Empresa, CNPJ para empresas personalidade jurídica, SEI para empresas personalidade física e CPF válido para CFIP. No campo Código Oficial CEF, eu seleciono o tipo de empresa para a Caixa Econômica Federal. No campo Tipo de CFIP, eu seleciono o tipo, sendo que a opção Normal será utilizada para empresas com código de recolhimento 115.
e as outras opções para empresas cuja geração deverá ser por tomador de serviço, ou seja, declarando as divisões de RH tipo obra em empresa. Caso a empresa possua mais de uma alocação na mesma competência, eu marco a opção Geração da CFIP por alocação. No campo Isenção da Lei 110/01, eu defino se a empresa tem isenção dos 10% referente à multa do FGTS na GRRF. Vamos para a guia RAIS. Clico na seta e seleciono a natureza do estabelecimento. Informa a quantidade de proprietários não familiares e proprietários familiares. No campo mês base dissídio coletivo, informa o mês de dissídio coletivo conforme a convenção coletiva. Informa o código do município RAIS, no campo Código do município. No campo Geração do arquivo, informo o tipo de geração do arquivo, se é normal ou por divisão de RH. O campo Total de funcionários no ano é atualizado automaticamente após executar o encerramento anual. Nele, eu informo o total de funcionários que a empresa teve naquele ano. Se a geração da RAIS será em grupo, eu informo o grupo em que a empresa está vinculada no campo Grupo da RAIS. A criação do grupo deverá ser realizada pela rotina Geração e Manutenção RAIS, lá no caminho Folha de Pagamento, Relatórios Anuais. Informo o tipo de enquadramento da empresa no campo Tipo Empresa, se é normal, microempresa ou empresa de pequeno porte. Por fim, selecione o tipo de sistema de controle de ponto que a empresa utiliza. Vamos para a guia CAGED. Informe o número de processo junto ao CAGED no campo Número do processo, lembrando que o preenchimento desse campo não é obrigatório. No campo Gera CAGED, informe se a empresa deverá ser declarada para o CAGED quando houver movimentação de empregados. No campo Primeira Declaração, selecione se é a primeira declaração da empresa ou se ela já informou anteriormente. O campo Alteração deve ser utilizado quando houver alterações referente ao cadastro de empresas. Para movimentações de empregados, selecione a opção Nada atualizar. Por fim, a guia INSS-CPRB. Se a atividade da empresa se enquadra na desoneração, então eu marco a opção Atividade enquadrada na desoneração. O campo Buscar valores de faturamento do módulo fiscal, quando marcado, significa que serão integrados automaticamente os valores de faturamento do módulo fiscal para a aplicação do cálculo da desoneração. O campo Enquadramento pelo CNAE preponderante, quando marcado, significa que o cálculo será efetuado considerando a atividade principal, ou seja, aquela de maior receita oferida ou esperada. Para empresas enquadradas na desoneração que possuem atividades concomitantes, eu marco a opção Empresa com atividades concomitantes. No campo Alíquota Porcentagem, informo qual alíquota que deverá ser calculada para a CPRB. No campo Data Início, informa a data de início do enquadramento da desoneração. No campo Data Fim, informa a data fim do enquadramento na desoneração. Esse campo somente deverá ser informado no mês em que a empresa deixa de fazer parte da desoneração. Assim, vimos todos os campos da Guia Trabalhista, dados básicos.